nesse momento, meus irmãos, solicitando aos nossos companheiros do plano astral as bênçãos, as energias positivas, solicitando ao mais alto, solicitando ao nosso Pai a inspiração para as palavras de hoje. Mestre amado Jesus, que nós possamos, Senhor, explanar da melhor maneira possível, do jeito mais compreensível possível, e que essa mensagem de alguma forma, Senhor, alcance os corações necessitados, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, Senhor. Mestre amado, abençoe a cada criatura que adentra esta casa, em busca de socorro, em busca de esclarecimento, em busca de carinho. Mestre amado Jesus, o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, uma das perguntas mais interessantes de toda essa obra. Uma das perguntas, e ela é uma pergunta intrigante, é uma pergunta que ela revela todo o caráter de todas as religiões. É uma pergunta ao qual ela tem uma resposta à altura. Alguém se lembra qual que é a pergunta 132 do Livro dos Espíritos? Kardec indaga aos espíritos qual seria o motivo da encarnação. Olha, uma pergunta um tanto quanto intrigante. Olha, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou, em outras palavras, qual o objetivo da vida, dessa vida terrestre? Visto que a pergunta, ela remonta a qualquer religião, porque ela pergunta qual o motivo da encarnação. O que é isso? Se todas as religiões acreditam que nós viemos de um outro plano, ou que mesmo nós fomos criados para essa vida, que nós teríamos somente uma vida, Kardec então pergunta qual que é o motivo então de se ter essa vida. Se todas as religiões acreditam que a gente sai do Pai, que a gente sai de um lugar e vem habitar a Terra, ou que nós somos criados, né, no momento da concepção também, e aí nós vamos vir então logo depois a habitar essa terra, qual o verdadeiro motivo disso? E os Espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Bom, olha, e a resposta ela vem à altura da grandeza dessa pergunta. Deus vos impõe com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então quer dizer que se mesmo eu não quiser, mesmo eu não querendo, eu sou obrigado a me encarnar pelo menos uma vez. Por que pelo menos uma vez? Porque nós precisamos de chegar à perfeição. Então Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. Olha, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que se dá a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus.
de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então quer dizer que Deus nos obriga a nascer aqui, pelo menos uma vez. Se nós atingirmos o objetivo, que é chegar à perfeição, está resolvido. Então, essa pergunta, ela dá sentido a qualquer pergunta religiosa sobre a vida. Por que nós estamos vivos? Por que nós nascemos? Por que nós estamos aqui? Para sermos perfeitos. Só isso. É só esse o objetivo. E para algumas, essa vida é uma expiação. E para outros, uma missão. Essa pergunta, ela fica muito clara. E vocês acreditam que nós conseguiremos chegar à perfeição, gente? Sim ou não? Chegaremos à perfeição? Sim. Em uma encarnação? Vocês acreditam que dá para sair do comecinho lá e chegar à perfeição? Que esse é que é o motivo da encarnação? Ela é imposta para que nós nos tornemos pessoas melhores, que nós sejamos perfeitos. Esse é o objetivo da encarnação. Então, se eu não consigo chegar a essa perfeição tão rapidamente, o que acontece comigo, gente? Eu posso ter dois destinos. Se eu ficar um pouquinho bom, eu vou para o céu. E se eu for um pouquinho mal, eu vou para o inferno. É esses os nossos destinos? Nós vamos ter uma outra oportunidade. E agora mesmo nós vamos chegar realmente no tema da palestra proposta. Mas aí na pergunta 166 da mesma obra, Kardec preocupado, porque eu acredito que ele também olhava para ele e falava assim, não vai dar para chegar à perfeição não. O negócio aí também é difícil. Eu já estou aí no meio da minha encarnação, eu já rompi isso aí, já estudei pra caramba, já publiquei não sei quantos livros, e eu estou longe da perfeição. Aí ele pergunta, olha, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como é que ela acaba de se depurar? Como ela acaba de depurar-se? Como ela então chega a tal perfeição que você está falando aí? Suportando a prova de uma nova existência. Então quer dizer que a partir dessa resposta, isto nas religiões judaico-cristãs, fica mais bem claro, porque os nossos irmãos orientais, isso para eles já era uma verdade incontestável, mas dentro do cristianismo, principalmente, dentro da nossa linha religiosa cristã, isso ficou meio em dúvida, isso ficou meio... É ou não é? Nasce de novo ou não nasce de novo? Reencarna ou não reencarna? Como é que é isso? Então, depois dessa resposta, dessas duas perguntas, uma, qual que é o objetivo? Ser perfeitos. Mas se eu não cheguei lá, se eu não sou perfeito numa, como que eu vou fazer? Vai em outra. É simples assim. E aí, na pergunta 167, Kardec pergunta então, qual o objetivo da reencarnação? E aí os espíritos respondem, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Onde Deus seria justo conosco, Ele sendo o nosso Pai, onde Ele seria justo conosco, se Ele não nos desse a oportunidade do reparo, se Ele não nos desse a oportunidade da nova tentativa, se Ele não nos ofertasse, então, essas novas experiências. Então, toda vez que a gente termina uma prova dessa aqui, a gente terminou uma existência, acontece muito o que acontece no meio agrícola. Quando a gente termina uma safra, quando a gente termina de colher uma determinada cultura, o que vem o próximo passo? O que é o próximo passo? A maioria das pessoas que convivem
com fazendas, com fazendeiros, com produtores rurais, que quando termina uma colheita, o que esse produtor já está pensando? O que ele já está pensando, gente? Em plantar novamente. Então ele começa um projeto para a próxima encarnação. Ou ele, ou alguém está pensando por ele, porque sempre nós temos alguém que zela por nós. E existem somente, gente, não adianta rebolar, pode procurar, que existem só 3 situações para uma encarnação. Só existe 3, não tem mais de 3. Alguém pode me ajudar? Quais que são as 3 situações de uma encarnação? A primeira delas, quando a gente já está num ponto mais evoluído, é missão. Então a gente está aqui por um objetivo maior do que nós mesmos. Nós já estamos aqui para vivenciar uma experiência sendo exemplo para outras pessoas, para a gente ajudar, auxiliar outras pessoas, principalmente através do exemplo, porque essa caminhada, apesar de nós estarmos reunidos, ela é individual. Às vezes a gente passa uma encarnação juntos e chega lá na frente para passar na porta, um passa e o outro não passa. Ela é individual. Mesmo aquela criatura que se dedicou, que veio a essa uma reencarnação novamente, para servir de exemplo, para dar a mão, para ajudar. Se a pessoa não quiser aquela situação, aquele que veio com a missão vai passar na porta e o outro não vai. E quando ele não passa nessa porta, que ele não aproveita essa situação, ele recai na terceira situação. Qual é a segunda situação, gente? É que a primeira missão. E qual é a segunda situação? Que o indivíduo já consciente da sua realidade, o indivíduo já sabendo das suas falhas, já conhecendo as suas dificuldades, ele vem então na segunda situação, que é uma situação provatória. Então ele vai colocar agora em prova, ele vai colocar em xeque o seu conhecimento. Ele vai colocar em xeque nessa experiência o que ele está buscando. Então ele assume um compromisso naquela encarnação de uma determinada provação. E qual que é a terceira situação que nós vivenciamos quando a gente não consegue um bom êxito nessas provas? Quando a gente vem na prova, quando a gente usufrui mal dessa encarnação, que a gente não consegue o sucesso nessa prova, qual que é a outra situação? Nós vamos expiar. Nós vamos expiar. Quando a gente vem para uma provação, quando a gente fala assim, não, realmente essa situação eu preciso dela. É um indivíduo que já conformou com a sua situação. Ele já fez a primeira bem-aventurança, ele já fez a segunda e ele já fez a terceira. Então agora ele está pronto para encarar os seus problemas. Ele já se conformou, ele já fez o primeiro passo, que é conhecer ele mesmo, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Ele já sabe aonde é o problema dele, então ele se conforma, fala assim, não, realmente eu preciso, eu vou. E a expiação, o sujeito está conformado? Não. Ele está inconformado com a sua situação. E tanto ele está inconformado, e ele vai se inconformando, ele vai passando, ele vem uma prova, ele não consegue, ele vem uma segunda prova, ele não consegue. Os irmãos espirituais dele, os amigos, arquitetam uma nova existência para ele, ele vem e ele cai de novo nessa prova, até que chegou um momento que fala assim, agora você vai expiar. A partir de agora, a sua situação fica um pouco mais difícil. Essas 3 situações têm só um objetivo. Qual é, gente? Qual o objetivo?
levar-nos à perfeição. É o único objetivo. Quanto mais rápido eu for, se eu já estiver no grau de missionário, mais rápido vai ser meu salto. Se eu já estiver conformado com a minha situação e ir para a prova de cabeça erguida, mais rápido eu vou estar chegando daqui uns dias na situação de missão. E quanto mais eu bater na tecla da inconformidade, do não querer a situação, de não querer a ajuda, de não querer o planejamento feito para mim, mais eu vou espiar, mais eu vou sofrer. Por opção de Deus, porque Deus é mau? Não, por nossa opção. E esse mecanismo de reencarnação, ele faz com que nós vivenciemos algumas situações que não deram muito certo nessa encarnação. Tem um pincel aí, professor, para mim? Depois eu quero escrever ali nesse quadro só algumas coisas. O que acontece? Né? Segundo até inclusive a obra budista, né, ela tem que funcionar, não? Mais ou menos? Segundo a obra, o que acontece? Quando nós vamos vivenciando essas experiências e não somos bem-sucedidos, a gente parte desse ponto, faz uma trajetória e termina nesse ponto de novo. Alguém já viu uma chamada mandala, que os hindus usam muito? Ela é um quadrado assim, bonitinho, cheio de desenhos. Ela significa isso, que a gente sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Então, quando a gente não tem sucesso em uma encarnação, em uma prova, a gente acaba voltando para esse mesmo ponto. Essa situação reencarnatória, essas provas sucessivas que nós vamos falhando, a gente termina por voltar no início. E um pouco mais difícil. Os mais jovens aqui não vão se lembrar. Mas a maioria que lembra, tem pouca gente jovem. Alguém se lembra como é que era a recuperação no final do ano? Mas muita gente aqui não deve ter ficado de recuperação, né? O Eli não pode contar, que os dois meninos dele estão aqui, como é que ele vai contar que ficou de recuperação? Mas normalmente a recuperação, o que era a recuperação? Era para você não perder aquele ano. E para a pessoa não perder o ano, ela fazia vamos falar assim, um acumulado de funções, né, de conhecimento do ano inteiro. Ela tinha que estudar toda a matéria do ano, normalmente em 1 ou 2 semanas, fazer uma revisão de tudo que foi dado e fazer uma prova. É mais fácil ou mais difícil fazer uma prova de recuperação do que ir juntando os pontos ao longo do ano? É muito mais difícil, mas Deus nos oferta. Falou, peraí, deixa eu apertar a correia aqui, porque não deu lá atrás, mas às vezes apertando um pouquinho a correia dele, ele vai e ele não perde o ano. Ele não volta lá naquele início da mandala, naquele início do círculo. E, gente, o que não ficou bem resolvido em uma encarnação vai se resolver na próxima ou nessa mesma. Então, se nós temos alguma coisa na nossa vida que está indo e voltando, experiências repetidas, a mesma coisa, liguemos o sinal de alerta, porque às vezes nós estamos caindo. Acontece a mesma situação, aquela situação volta à minha porta, aí no ano seguinte volta de novo. No ano seguinte volta de novo? Opa, peraí, qual foi a escolha que eu fiz lá atrás? Às vezes eu estou errando na escolha, porque se eu resolver, está resolvido. Agora, se a mesma situação continua batendo na nossa porta, a mesma situação continua, liguemos o sinal de alerta. Liguemos o sinal de alerta. E quando nós vamos ficando nesse círculo vicioso, quando a gente entra numa dor, numa prova, e a gente não tem êxito, a gente entra de novo, não tem êxito, a gente entra de novo, isso vai virando um drama íntimo. Isso vai virando um drama, uma dor, que isso começa a nos ferir. Essa dor começa a nos machucar. E o indivíduo começa a procurar alguma solução.
E normalmente a gente busca algumas soluções ilusórias. A primeira solução ilusória que nós vamos seguir, ela chama-se tristeza. A tristeza. Eu não consegui sair desse ciclo, eu mergulho na tristeza. E quando eu mergulho na tristeza, qual é o comportamento da pessoa triste, gente? Me ajuda. Qual é o comportamento da pessoa triste? Choro. O que mais que a pessoa triste é? Hã? A pessoa triste, gente, ela é triste. Ela é uma pessoa desalentada. Ela é uma pessoa que acha que os problemas dela não têm solução, que a vida dela não tem solução. Então, ela deixa de se relacionar com as pessoas, ela vai se isolando, ela vai ficando reprimida, ela vai ficando isolada. E o que acontece com a pessoa que tenta sair desse ciclo vicioso pela tristeza? Ela acaba voltando para o ponto inicial. Ela acaba voltando porque isso não é uma porta, ela é uma porta ilusória. A pessoa acha que ela se ela se reprimindo, ela se enclausurando, ela se fechando no mundo, ela terminando a convivência, ela vai se curar daquela dor que ela tem. Não, mas ela prefere esconder aquela dor, ela prefere enclausurar aquela dor dentro dela e se afastar de todo mundo. Mas isso não adianta. Mas tem pessoas que fazem o contrário. Ao invés da tristeza, elas vão com alegria, gente. Alegria não é sintoma de gente doente, não é? A pessoa vem para o segundo ponto, chamado fuga. A pessoa não se entristece. Pelo contrário, ela vai para a fuga. E o que a fuga faz? O que a fuga é, na verdade? O que a fuga é? A pessoa, para não encarar aquele problema, para ela não encarar aquele problema, ela foge. Ela foge às vezes de verdade mesmo, ela foge e some e de nunca mais você vê uma pessoa. Antigamente tinha isso, hoje nessas redes sociais ficou mais difícil para uma pessoa fugir. Mas é só porque uma pessoa foge fisicamente. Ou ela foge emocionalmente. Ela arruma N desculpas para não encarar o problema. Ela se pega no trabalho, ela trabalha mais do que deve, mais do que dá conta, para que não precisa de encarar o problema. Ela opta pelo caminho do vício. Uma pessoa que está bêbada, que está fazendo às vezes uso de alguma droga, ela está alegre. Ela está alegre. Ela pode estar alegre, ela pode não estar feliz, mas alegre ela está. Então o que acontece? A pessoa precisa se esconder para não resolver aquele problema, ela foge. Ela foge do seu problema, da sua dor. E também ela não consegue resolver, porque ela vai, na hora que vem a ressaca, ela não aguenta, na hora que passa o efeito da droga, ela não aguenta. E o que ela faz? Ela volta para o ponto inicial, porque isso não resolve o problema de ninguém. A fuga não resolve o problema de ninguém. E às vezes a pessoa entra por um outro caminho. Quando ela não consegue resolver o seu problema, às vezes ela parte para a violência. Ela parte para a agressão. Então, se às vezes o problema é da esposa, corre na esposa. Se o problema é do vizinho, corre no vizinho. E violência, não só violência física, violência emocional, violência moral, pessoas xingam o outro, porque ele não consegue resolver aquele problema. Então, o que acontece? A pessoa vira um ser violento, agressivo, para fugir do seu problema. E segundo Gandhi, Gandhi falava que a violência, ele era contra a violência, por quê? Porque a violência parece fazer o bem. Esquisita essa frase, né? A violência parece fazer o bem, mas o bem é temporário e o mal é permanente. Olha, por que Gandhi, eu sou contra a violência, porque ela parece fazer o bem, mas o bem é temporário e o mal é permanente.
Escutando uma palestra do Jorge Larrey, ele dá um exemplo muito interessante. Quando você tem um vizinho que compra um som bem alto, e ele gosta muito de funk, de músicas que você não agrada, e você vai lá com a violência e mata seu vizinho, dá um tiro nele e resolve o problema. Temporariamente você resolveu o problema do seu som? Não. Na outra semana eu te garanto que não vai ter nenhum vizinho seu ligando o som mais. Sua rua vai ser um sossego danado. Mas em longo prazo, como é que vai ser isso? Primeiro você vai ter que enfrentar a lei, a justiça terrestre. Vai ter que enfrentar uma cadeia, você vai ter que enfrentar um julgamento, você vai ter que enfrentar todo o processo. E depois ainda tem um acerto de conta, que esse cara que você matou. Então a violência, ela nunca é caminho para nada. Porque depois você vai ter que se acertar com esse indivíduo que você cometeu essa violência. Então ela não é caminho. Não é caminho. Mas a gente vai para um outro ponto. Qual seria esse outro ponto, gente? Nós vamos pelo segundo. Nós vamos para a amargura, que é o tema de hoje. Eu não daria conta de falar um dia inteiro de amargura. Então eu tive que entender aonde a amargura está inserida. E aí a pessoa amargurada, a pessoa que está amargurada, que está descrente da vida, qual é o comportamento dessa pessoa? Para se resolver aquele problema dela, que ela acha que não tem solução, a minha dor, uma dor que não tem solução, ela se torna uma pessoa amarga, ela se torna uma pessoa que nada dá certo na vida dela, que tudo que ela fala, ela é desanimada. É uma pessoa que alguém vai falar com ela alguma coisa, fala, isso não vai dar certo, não sei para que isso, entendeu? Uma pessoa fala, mas eu estou casando agora, e você vai ver que é casamento, é só sofrimento, você pode preparar, porque daí, isso não sai nada. Então, essa é aquela tristeza que a pessoa tem, a pessoa vive amargurada, nada para ela dá certo, nada para ela faz sentido, porque ela é uma pessoa amarga, porque ela prefere, porque ela acha que o problema dela não tem solução, ela se põe dessa maneira. E uma outra porta, é a porta do medo. A pessoa abre a porta do medo, e o que acontece com essa pessoa? Ela passa a ter medo de tudo. Ela tem medo da convivência, porque como ela tem medo daquele problema dela, ela tem medo da convivência, ela se isola, ela foge dos amigos, ela foge da família, ela é uma pessoa medrosa, ela não tem medo, ela tem coragem de sair na rua. A pandemia está aí, eu não posso encontrar com ninguém porque tem a pandemia. A pandemia, eu posso pegar corona porque é aí que eu vou morrer mesmo. Então a pessoa se torna aquela criatura medrosa. E o medo, ela fica assim, ela não quer saber de ninguém, ela tem medo de tudo, ela tem medo das pessoas, ela tem medo da família, ela tem medo da mãe. O medo bloqueia, né? O medo bloqueia. Ela tem medo de espírito, ela tem medo de gente viva, ela tem medo de tudo. Isso, a pessoa tem medo. É isso que você falou. Ela tem medo. E a pessoa que tem medo, ela não dá conta de nada. Porque essa porta que ela acha, que não, eu não vou fazer exame. Não, eu estou com nódulo aqui, mas eu não vou fazer exame. Não, porque vai te dar. Então o que acontece? A hora que vê, a doença já lastrou. E aí o que é isso? O medo faz a criatura voltar aonde, gente? Ao começo do problema, porque não resolveu nada. A opção que ela teve de não fazer nada, de ter medo de se enclausurar, faz ela voltar lá na ponta do problema, porque não resolveu. E ainda uma sexta porta, que a gente pode abrir, uma sexta situação, é a situação da prepotência. O que é prepotência? Já que Deus não olha para mim, o negócio é eu comigo mesmo, não tem conversa não. Já que Deus não olha, eu que resolvo, minha vida é eu sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de médico, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de nada, eu mesmo que resolvo minha vida. É eu e eu. Quando a pessoa chega nesse grau de prepotência, também não funciona. Porque apesar de a nossa caminhada ser individual, lá no final a gente tem que fazer uma autoavaliação nossa,
nós vamos passar então por aquele juízo final, que não é como o juiz, pondo na balança o que a gente resolve, não, é a nossa consciência, mesmo isso sendo sozinho, a nossa caminhada é feita uns com os outros. Então, o que acontece? A prepotência, ela também não nos leva a nada. No instantinho eu estou lá no começo do problema, não resolveu nada. Eu tenho um problema. Aí eu falo, a pessoa fala assim, não, eu vou te ajudar, vou te levar no dedo. Não, não precisa não. O problema eu mesmo resolvo, principalmente problemas de cunho emocional. Principalmente esses problemas. E essa situação não deixa a gente sair do mesmo lugar. Quando Jesus fala, e Jesus falava que quando o indivíduo sair desse ciclo, ele se salvava, porque ele saiu desse ciclo. Normalmente, isso não é regra, as mulheres tendem a sair por essas portas, e os homens tendem a sair por essas portas. Normalmente as mulheres, quando tem algum problema, elas optam por aqui. Elas se entristecem, elas se amarguram, elas se roem de medo e elas paralisam esse processo. E os homens? Homens fazem o que, gente? Primeiro, o que o homem faz? Alguém sabe qual é o índice de morador de rua frente a homem e mulher? Alguém sabe ou não? 80%, acho que 80% mesmo, 80% dos moradores de rua são homens. Normalmente, os moradores de rua estão encaixados em quais vícios? Alcoolismo, drogas, a pessoa não consegue se libertar. Normalmente, nós temos uma lei no Brasil chamada Maria para proteger quem? Contra qual tipo de violência? Homens tendem a serem violentos quando tem um problema e não conseguem resolver. Eles batem nas mulheres, batem nos filhos, batem nos vizinhos, batem nos pais, nas mães. Homens tendem a ser violentos. Mulher fica violenta também, gente? Fica. Mas isso só é tendência. Isso não é regra, não. Que mulher só está de cá e homem só está de cá, não. E o sentimento de prepotência. Muito mais natural no homem do que na mulher. E aí, quando junta esses três aqui, qual que é a doença que nós vamos ter, gente? Parabéns. Depressão. É a doença. Quando a gente juntou essa tríade aqui, a gente vai repetindo na tristeza, aí a gente começa a ficar amargo, a gente começa a ter medo. No instante você pode ter certeza que nós vamos estar aqui. E quando a gente junta essas três de cá, o que nós vamos ficar? Normalmente, quando a gente junta as três de cá, nós vamos para a loucura. É quando você vai ver pessoas fazendo loucura, acabando com família, acabando com casamento, acabando com relacionamentos, acabando com amizades. A pessoa fica louca. Por quê? Porque para ela fugir do problema dela, ela normalmente se entorpece de álcool ou droga. Quando ela faz isso, fica mais fácil do caráter violento dela se aflorar. Quando o caráter dela violento se aflora, e ela fica violenta, ela fala assim: eu não preciso daquele fulano também, não preciso dele, não preciso de ninguém, eu preciso só de mim. E essa questão dessa fobia
pode ter fuga e ser amargo, né? A gente vai lá, foge do problema dele e fica uma pessoa amarga. Então todas essas coisas não nos levam a lugar nenhum. Não nos levam. Pelo contrário, leva sim. Leva aonde? No começo de novo. Começa de novo. E se a gente, por acaso, termina uma reencarnação nessa situação, nós vamos ter que voltar lá em cima. E agora é com expiação. É com expiação. Você deu o exemplo que em São Paulo, quantos caras perdidos não conseguem voltar para casa mais? E então, quando a gente faz isso aí, a gente palmilha esses caminhos, e não é para falar aqui não, viu gente, que nós estamos apontando para esse ou para aquela pessoa, não, isso são situações que o ser humano vivencia elas toda vez que ele tem um problema, mas existem 3 portas reais, 3 situações reais que a gente vai colocar elas daqui, ó. A primeira, a segunda e a terceira. Essas aqui realmente resolvem o problema. São essas 3 portas. Alguém tem ideia quais são elas? Nós temos o mesmo problema lá. Nós temos o mesmo problema. Vamos ajudar. Antes, vamos só citar, nós já falamos aqui a maioria deles, os sintomas dessas pessoas que estão nessa situação. Olha, normalmente, os sinais da depressão, isso é bom para a gente identificar em nós mesmos, vamos fazer uma avaliação para nós, vamos olhar para dentro de nós, se nós temos instabilidade emocional. O que é isso? O indivíduo chora à toa, o indivíduo se entristece por qualquer coisa, ele não consegue uma pressão, ele vê uma situação de tristeza, ele chora, ele vê uma situação de felicidade, ele desaba, a pessoa não tem estabilidade emocional, instabilidade emocional. Esse é o primeiro sintoma da depressão. Segundo problema da depressão, a segunda grande causa da depressão são as doenças de cunho físico, porque se a pessoa está deprimida moralmente, emocionalmente, o sistema imune dela também não aguenta, ele segue a mesma batida. Se o nosso corpo, quem rege ele é o nosso espírito, se o nosso espírito está adoentado, o nosso corpo também vai sofrer. Então nós vamos viver doentes, nós vamos viver gripados, nós vamos viver com diarreia, nós vamos viver com dor de cabeça, nós vamos viver daqui uns dias com pneumonia, e nós vamos juntando as doenças, porque o nosso organismo, a nossa mente está adoecida. O terceiro está ali, seria o medo. A pessoa começa a ter medo de tudo. É o medo de consultar, é o medo das pessoas, é o medo de se relacionar. Desinteresse. A pessoa, quando ela vai aprofundando a depressão, ela começa a ficar desinteressada das coisas. Ela não tem interesse em mais nada, ela não tem interesse em se arrumar, ela não tem interesse em confraternizar, ela não tem interesse em se vestir bem. Isso principalmente acontece com as mulheres. Quando você vê uma mulher lá, desajeitada, que não está arrumando o cabelo, está deixando a cabeça branquear, e não está penteando o cabelo, entendeu assim? Tem cabelos brancos que ficam lindos, a pessoa, não vou nem cortar cabelo mais, eu já desanimei, não vou nem pentear cabelo. Um sintoma que acontece muito com os homens, que estão mergulhados na depressão, eles largam até de tomar banho. A pessoa só passa o dia inteiro deitada, ela não quer saber de nada, ela fecha o quarto, ela fica no escuro o dia inteiro, ela não tem noção se é de dia ou se é de noite, ela perde totalmente o interesse pela vida, o interesse pelas pessoas, a pessoa não tem interesse de mais nada, a pessoa fica sonolenta, a pessoa não tem ânimo para nada, ela não dorme, porque também ela só fica vidrada naquele problema dela, mas ela fica sonolenta, ela fica uma pessoa preguiçosa, deitada 90% do tempo, só pensando naquele problema, só pensando. Ela dorme? Não, mas a hora que você levanta, que ela levanta da cama, ela levanta arrastando os pés. Se ela usa pijama, é 1h da tarde, 2h da tarde, ela está de pijama, arrastando os pés. Um outro ponto que a pessoa depressiva tem é que ela só consegue enxergar que ela tem problema. Ela não consegue enxergar que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Mas ela acha que só o problema dela é grande, só o problema dela é importante. Ela acha que a vida de todo mundo é boa e só a dela que é ruim. Que é só ela que
que perdeu o dinheiro, que só ela que perdeu o casamento, só ela que perdeu a mãe, só ela que perdeu o filho. Então a pessoa começa a achar que só ela tem problema. E só o problema dela é importante. A pessoa tem um desejo de fugir alucinadamente. Quem é depressivo tem desejo de fuga, de sair do lugar, de ir para o outro, ir para um lugar onde ninguém conhece ele, porque acha que não conhecendo ele também não vai conhecer os problemas dele. Então a pessoa tem esse desejo de fuga. E a desistência de tudo. Esse é o 8º sintoma, e o sintoma mais perigoso do depressivo é a desistência de tudo. A pessoa tende a acabar com tudo, inclusive com a vida dela. E o que vai acontecer? Ela vai voltar lá no começo, ela começa uma nova encarnação, agora com o peso do suicídio nas costas. Então a depressão leva, novamente, ao suicídio. Apesar de 75% das depressões serem do sexo feminino, 75% de quem tem depressão é do sexo feminino. Então, quem tem esposa, gente, é normal elas serem muito mais deprimidas do que os homens, é normal, é do ser, é delas, é do sexo feminino se entristecer, se amargurar, ter medo, juntar. Mas 90% dos suicídios são cometidos por homens. 90%. De cada 10 suicídios, 9 são homens. Por quê? Nós não chegamos lá, não. Às vezes, num momento de fuga, de violência, nós terminamos com a nossa vida. Então, a situação do homem, ela é extremamente complicada, como a da mulher. Só que quando você está depressivo, é mais fácil você sair do que quando você suicida. Você tem que começar tudo de novo. Então, para a gente sair desse processo, vamos lá, nós não conseguimos sair sozinhos. Raramente uma pessoa sai de um processo depressivo sozinho. Nós vamos precisar de algumas peças fundamentais na nossa vida quando nós estamos. Qual que é o primeiro profissional que ajuda nós a lidarmos com os nossos problemas, gente? Qual que é esse profissional? Um profissional. Agora nós estamos falando de uma pessoa que estudou e trabalha com isso. Qual que é o profissional indicado para tratar dos nossos problemas emocionais? O psicólogo. O psicólogo. O psicólogo trata da nossa mente. O psicólogo trata das nossas emoções. Mas e quando a situação aperta e o meu organismo, por não estar funcionando bem emocionalmente, ele começa a ter falha em algumas conexões. Ele começa a faltar alguns hormônios, ele começa a faltar alguns medicamentos que fazem algumas ligações no nosso cérebro. Então nós vamos precisar de um segundo profissional. Qual que é o segundo profissional que nós vamos precisar, gente? Do psiquiatra. O psiquiatra, por muito tempo, os psiquiatras trabalharam em manicômios, trabalhavam com pessoas que tinham distúrbios gigantescos. Então se associou que o psiquiatra é aquele profissional que trata de gente louca. E muito errado, porque o psiquiatra trata do nosso cérebro. O que o nosso cérebro não está conseguindo fazer, hoje nós temos vários medicamentos que fazem para nós. Se eu não consigo liberar um hormônio, eu não consigo liberar a melatonina para me dormir de noite, eu tenho um medicamento que me ajuda por um tempo até eu me restabelecer. Qual o tempo? Às vezes é uma encarnação inteira. Não tem tempo determinado para medicamento. Vamos dar para tirar? Vamos tentar tirar esse medicamento? Vamos, tirou. Não estou bem não estou sentindo bem. Vamos voltar. Tirou, estou bem? Ok. É uma muleta que eu vou usar, ela é temporária. Tem gente que vai usar muleta uma vida inteira. Então tem gente que vai ter que usar o medicamento a vida inteira. O terceiro, aí não é profissional, já é a terceira pessoa que vai nos ajudar nesse processo. Eu não vou falar que é o profissional religioso, mas é o religioso. A pessoa só consegue se desvencilhar desse processo
com 3 lados, com 3 apoios. Quando ela trata a mente, quando ela trata o cérebro. Então, quem trata da mente? Quem é mesmo gente que trata da mente? Escola. Quem trata do nosso cérebro? E quem trata da nossa alma, do nosso espírito? A nossa religião. Então é nessa hora que a pessoa que está num processo depressivo precisa de um apoio religioso. De quem, gente? De quem que ela precisa? Da pessoa responsável pela religião que ela pratica. Se ela vai na igreja, é o padre, é o ministro, é o capelão, é alguém que tenha conhecimento de conversa para auxiliar ela naquele momento. Quem vai na igreja evangélica, que busca o pastor, que busca os seus auxiliares. Quem vem na casa espírita, procura o atendimento fraterno, procura um palestrante, procura alguém amigo que possa auxiliar a pessoa a dar um rumo para que ela possa tratar a sua alma. Mas nós precisamos de um quarto grupo. Agora um grupo de pessoas para ajudar alguém que está com algum daqueles problemas ou, num caso de depressão, instalado. Quem que é esse quarto grupo de pessoas, gente? Os amigos. Relacionamento social. Os amigos. Porque uma pessoa que está num drama desse, normalmente ela se afasta dos amigos, os amigos se afastam dela. E é nesse momento onde os amigos têm que pegar pela mão e tirar a pessoa do marasmo, tirar a pessoa do ócio, que a pessoa está naquela ociosidade. Então é ali o papel fundamental dos amigos. Realmente de pegar a pessoa e pôr ela para frente. Eu não quero não, então você vai. Não, você vai, senhor, não tem te dando opção. Vamos comigo, pega junto, vai na mão, chama uma vez, chama duas, chama três, chama 10. É seu amigo, você pode fazer isso por ele. Por que os amigos vêm em quarto e a família vem em quinto? Porque às vezes o depressivo, ele está com tanto problema com a família, às vezes o problema é tanta família, que a família não tem nem chegada nele. E a família que está com alguém depressivo, com alguém com algum problema desse, ela tem que dedicar demais amor a essa criatura, carinho, ser fraterno, apertar na hora que precisa, mas não ao ponto de espanar a porta. Então a pessoa tem que ajudar ele, mostrar para aquela pessoa as oportunidades que ela vai ter, que a família vai mostrar para ela as oportunidades de quê? Dela se curar, E o início do processo depressivo, todo, acontece uma ruptura num sentimento que nós temos. Ele é intrínseco a todos nós. Qual que é o sentimento que é cortado quando nós começamos um processo depressivo? É cortado esse sentimento, a fé. Às vezes a gente nem sabe, mas a gente perdeu a fé. E o que é o sentimento de fé, gente? O que é fé? É o sentimento que tem alguém cuidando de nós. Perdi a fé no governo. O governo agora não olha mais pelo povo brasileiro. Perdi a fé no Galo. O Galo não vai ganhar o campeonato brasileiro. Perdi a fé. Eu perdi o sentimento que ele vai ganhar. Perdi a fé em Deus. Acabou aquele sentimento que me une ao superior. E se eu perdi esse sentimento, começa a desencadear o meu problema. E se eu não tenho fé, se eu não acredito que tem alguém zelando por mim, eu entro no processo depressivo. Eu entro naquele círculo vicioso e não consigo sair dele. Então Jesus nos dá a receita de como nós vamos nos portar para a gente sair daquela depressão. Um certo doutor da lei pergunta a Jesus o que era necessário para herdar a vida eterna e ter a salvação. E Jesus responde, devolve a pergunta para ele e fala: o que diz a lei? O que diz a lei? O que a lei fala? Volta lá atrás, vamos voltar lá em Moisés. O que diz a lei? E o que o doutor da lei responde para Jesus? A tua alma, então vamos lá, amar o teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E eu mando amar mais 2 pessoas também, né? O que mais que ele manda a gente amar? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ao próximo e a ti mesmo. Então, para a gente sair desse processo depressivo, nós temos que amar primeiro Deus, o próximo e nós mesmos. Você falou assim, aí sim ficou fácil, né? Agora você já me deu a receita, eu vou sair daqui, pronto. Não. Como que nós vamos fazer esse exercício de reestruturação da fé? Como que nós vamos olhar? Nós só vamos conseguir estabelecer a fé em Deus, que é o amor a Deus, se a gente olhar para o próximo. Se eu não vislumbrar uma atividade onde o próximo se beneficia dos meus atos, eu não consigo sair de um processo depressivo. Se eu não pensar no próximo, nesse momento, o único jeito é eu ocupando a minha mente, sendo útil, pensando em alguém, pensando no próximo. A fé, o reestabelecimento da fé, só vai vir com o próximo. Quando eu tiver compreendido que eu preciso do próximo e que o próximo precisa de mim. Olha, o que é amar a Deus? O que é amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu coração, de todo o teu sentimento? Quando eles falam, só isso aí dá uma palestra, eu posso trazer ela no outro dia, porque Jesus, para explicar isso, né, o doutor da lei responde a pergunta e fala assim, opa, então quem é o meu próximo? E aí quem que Jesus conta, gente? Quando o doutor da lei responde, pergunta para o Cristo de novo, quem é o meu próximo? O que Jesus conta? A parábola do samaritano, ainda bem. Essa pode ser para outro dia, porque só ela dá esse estudo inteiro de quem é o meu próximo. E aí nós vamos entender que o grande segredo é a gente não é ter o próximo, é a gente ser o próximo de alguém. Nós vamos ser aquele próximo, ou o que está caído, ou o que ajudou. A questão é que nós vamos precisar do relacionamento. Na situação de encontro de caídos, nós vamos precisar do próximo, até do próximo da chegada a nós, e eu vou amá-lo, porque ele deu chegada, ele quer me ajudar, e se eu deixo ele me ajudar, eu estou amando ao próximo, e estou amando a mim mesmo. Normalmente, estou amando a Deus. Quando a gente enxerga esses três passos, nós vamos conseguir começar a sair do processo depressivo. Sozinhos, gente? Dificilmente. Quando a gente cai num buraco raso, dá pra gente sair sozinho. O buraco é raso, eu pego nas beiradas, eu me agarro, eu pego sozinho, eu não conto às vezes de sair. Agora, se o buraco é fundo, não tem jeito. Nós precisamos de corda, nós precisamos de mão, nós precisamos de gente para nos ajudar a puxar a gente lá de dentro desse buraco. Precisa de corda, precisa de mão, precisa do braço do psicólogo, precisa do braço do psiquiatra, precisa do braço do religioso, precisa do braço dos amigos, precisa do braço da família. Nós precisamos de todos esses braços para nos ajudar a sair de dentro do buraco. Nós precisamos. E quando a gente chega na mensagem espírita, o que a mensagem espírita fala para nós? Que só eu posso passar por essas três portas. Infelizmente, ninguém tem jeito de amar a Deus para mim, ninguém tem jeito de amar o próximo para mim, e ninguém tem jeito de amar a mim se eu não me amar. Não tem jeito de fazer essa tríade sozinho. Não tem jeito. Não tem jeito de eu amar a Deus. Porque quando a gente fala em amar a Deus, nessa palestra ela fala, é de todo o coração, é de todo o sentimento.
é de toda força, e força revela recurso financeiro, é quando a gente põe a mão no bolso para ajudar alguém. Então, o início de uma cura ou de uma estabilidade de um processo depressivo, até por isso passa. Às vezes a pessoa tem o dela ali, está guardado, está sobrando um pouquinho, ela começa a dividir com o outro, ela começa, às vezes é por aí. Então assim, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, realmente significa isso, porque de todo o teu coração, para os judeus significava que coração é sentimento. Então é amar Deus com sentimento. Não tem jeito de amar a Deus sem amar ao próximo, e vice-versa. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, a distância que nós estamos de Deus é a distância que nós estamos do próximo. Então, se eu distanciei do próximo, distanciei de Deus. Aproximei de Deus, eu vou aproximar do próximo, não tem jeito. É um caminho que não tem jeito. Eu falo assim, eu amo a Deus. A pessoa está ali na chuva agora, eu tenho uma capa que eu não vou entregar. Esquece. Ou a pessoa está ali na chuva, eu entrego a capa para ela. Deus falou assim, é isso que eu queria, meu filho. Está feito. Resolvido o problema. O processo de cura, gente, ele é individual. Ele é individual. Ah, tem grupos de ajudas coletivos, sim, mas o processo de cura, de eu sair daquele ciclo vicioso, de eu quebrar aquele ciclo e sair daquele problema e resolver aquele problema, é só eu que posso fazer isso, é só eu que posso resolver aquele meu problema, aquele meu drama. Eu posso ter N ajudas, mas se eu não quiser resolver o meu problema, não tem jeito de ser resolvido. Eu preciso de resolver aquele problema. Eu preciso de resolver aquela dor. Ah, mas é uma dor de uma perda de um ente querido, uma dor da perda de um filho, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. Existe um momento de luto, existe um momento de tristeza, existe às vezes o medo. A pessoa fala, e agora, perdi minha mãe, como é que vai ser? Isso é natural, mas às vezes o buraco é pequeno, a pessoa sai sozinha. Ela passou por aquela dor, ela passou por aquele problema e ela saiu sozinha. Agora, o negócio está aprofundando, está aumentando, a tristeza está só aumentando. Já tem 5 anos que eu perdi minha mãe, eu não estou dando conta de superar. Opa! Não é assim semana passada que vem, não. A mãe morreu semana passada, mas agora eu já estou beleza, já estou estabelecido e não tem problema, bola para frente, não. Não é isso. Nós somos seres humanos, todos, com dores, com problemas, com sentimentos. Então, ter sentimento é normal. Ter sentimentos deteriorados é doença e precisa de ser tratado. Precisa de ser tratado. Então, nesse momento, que nós façamos a reflexão que o nosso problema é igual de todo mundo. Ele tem que ser resolvido igual de todo mundo. E que nós, somente nós, é que vamos poder resolver esses nossos problemas. Não mais ninguém. Alguma dúvida, gente? Não deu prazo nem para beber água hoje. Algum recado hoje, professor? Precisamos sair dele. Porque ele é um labirinto, ele volta a gente só no mesmo lugar. Então, que a gente aprenda, né, entenda, não é que aprenda não, porque isso aqui hoje não adianta aprender, mas que isso, se a gente ficar ligado nisso, no dia que a gente entrar numa dessas primeiras portas, às vezes a gente consegue sair mais fácil.